Você já ouviu falar que o All Might, o símbolo da paz em Boku no Hero Academia, foi inspirado no Superman ou no Capitão América, né? Pois é, mas e se eu te dissesse que isso não é bem verdade? Durante uma entrevista na Comic Con, o criador de Boku no Hero Academia revelou que a verdadeira inspiração por trás do All Might não veio diretamente dos heróis americanos da Marvel ou DC. Na real, veio do Goku de Dragon Ball. É isso mesmo, o herói mais poderoso da UA nasceu da influência do Saiyajin mais carismático de todos. E mesmo que os dois universos sejam completamente diferentes, inevitavelmente rola aquela comparação. Quem é mais forte? Bom, se a gente falar de Goku em Dragon Ball Super, aí já era, não tem como comparar. Mas e se colocarmos All Might contra o Goku do comecinho da história, ainda criança? Será que o símbolo da paz conseguiria vencer o garoto que nem sonhava em ser o mais forte do mundo? Será que o Kakarotinho já ia dar conta? Vamos entender isso agora, e se você curte essas batalhas impossíveis entre universos, já mete o dedo no like, se inscreve no canal e bora mergulhar nessa. Escalar os níveis de poder do comecinho de Dragon Ball é tipo tentar medir soco de bêbado. Tem impacto, mas não segue lógica nenhuma. E por alguns motivos. Pra começar, os níveis de poder, aqueles numerozinhos que a gente tanto falava em Dragon Ball Z, nem existiam oficialmente na fase clássica. Eles foram inventados depois, meio que empurrados na marra pra tentar explicar as loucuras que o Goku fazia desde moleque. E mesmo quando esses números aparecem, eles simplesmente não seguem uma progressão normal. Não dá pra olhar e pensar, o Goku foi de 10 pra 100, então ficou 10 vezes mais forte. Não, o salto é muito mais insano do que isso. Esses aumentos são brutais, quase sem pé nem cabeça. É tipo de bicicleta pra foguete em questão de episódios. Pra deixar claro como esse lance de nível de poder em Dragon Ball clássico é todo bagunçado, olha esse exemplo. No primeiro capítulo, o Goku criança tem um nível de poder de 10, só que isso é só o dobro do fazendeiro aleatório com espingarda que aparece logo no começo, de Dragon Ball Z. E mesmo assim, o moleque já dá show de feitos que são centenas de vezes mais absurdos do que qualquer humano no auge conseguiria fazer. Aí vem o segundo problema. Como esses níveis de poder foram jogados depois, meio que no chute, rolam umas contradições bem bizarras. A gente sabe que Goku com cauda tem o poder 10, e que o Goku macacão, Ozaru, tem 100. Beleza, mas aí ficamos mais de 100 capítulos sem nenhum novo número. Só vamos ver algo novo lá na luta do Tenshinhan contra o Mestre Kami. E mesmo ali já tem furo. Dizem que o Mestre Kami tem 139 e o Tenshinhan 180, mas em outro guia aparece que o Kami estaria com o mesmo 180. E aí, acredita em quem? E tem um terceiro ponto que complica ainda mais. Mesmo se você ignorar esses números todos, ainda é difícil comparar os feitos dos personagens. Sabe por quê? Porque os feitos mais absurdos de destruição, tipo explodir coisas gigantes, acontecem logo no início da história e meio que somem. O maior exemplo disso é quando o Mestre Kami destrói a lua com o Kamehameha no 21º torneio de artes marciais. Ele usa uma técnica chamada Max Power, que é basicamente o modo bombado dele. Só que ele nunca mais usa isso, só depois de muito tempo. Pelo menos não no Dragon Ball original. Então sim, o Goku supera o Kami base com o tempo, lá pelo 22º torneio e na saga do Piccolo Daimao. Mas será que ele superou aquele Kamehameha que destruiu a lua? Isso já é outra conversa. O que dá pra dizer com alguma segurança é que o Piccolo Daimao provavelmente é mais forte que esse Kamehameha, porque o Kami nem tenta usar o poder máximo contra ele. Mas também tem que considerar que essa técnica era super demorada e não tão prática no meio da luta. E tem um detalhe que sempre gera discussão. O Kami também fala que o Kikoho do Tenshinhan é mais destrutivo que o Kamehameha. Só que o Goku nunca chegou a escalar diretamente em cima dessa técnica também. Então, pra ser mais pé no chão, o mais seguro é escalar o Goku da fase clássica com base em um feito mais direto. Quando o Kami destrói a montanha Fry Pan, ele demonstra um feito que vai do nível de cidade até montanha. E o Goku só chega nesse nível, no mínimo, lá pro 22º torneio mesmo. E só pra não deixar passar, o modo bombado do Mestre Kami e o ataque Max Power são coisas diferentes, viu? Um é uma transformação do corpo e outro é uma técnica em si. E a diferença de poder entre eles é gigante. Mas tá, até onde vai o Goku criança ali na luta contra o Piccolo Daimao? Na minha visão, ele já tá claramente acima de qualquer destruidor de montanha comum fácil. Mas colocar ele como alguém que destruiu uma lua com um golpe, já não dá pra saber diretamente, embora o poder sugira que sim. É exagerado dizer que o moleque detonaria um satélite sem nem suar. A referência que a galera costuma usar pra isso é o Kamehameha do Mestre Kami que destruiu a lua no início da série. Só que tem um detalhe, o Goku ainda criança nunca mostrou de fato algo nesse nível, nem mesmo usou uma versão super do Kamehameha. Essa ele só aprendeu já adulto, lá no 23º torneio de artes marciais. Ou seja, se até o Goku mais velho precisou de uma técnica especial pra chegar nesse nível, por que a gente assumiria que o Goku criança já faria isso no automático? Agora, em termos de velocidade, aí sim a coisa começa a ficar mais concreta. Lá no início, o Goku mal conseguia desviar de balas, mas com o tempo ele vai ficando tão rápido que começa a reagir a lasers, rajadas de luz e ataques que são literalmente descritos como mais rápidos que o olho pode ver. Muita gente tenta usar
o Taiyoken para dizer que ele é mais rápido que a luz. Embora isso possa ser considerado, já que o Taiyoken usa a luz e faria sentido, não dá para ter certeza se isso é realmente consistente, especialmente por como a velocidade era tratada naquela época. Para definir isso, mais confiável seria as lutas contra o exército Red Ribbon e o próprio Piccolo Daimao. Aí sim dá pra ver que o Goku virou um monstro em velocidade. Dá pra jogar ele numa escala relativística, talvez até acima da velocidade da luz, dependendo da interpretação. Quando a gente fala de habilidades, o Goku dessa fase ainda é bem básico, e isso não é uma crítica. Ele tem o Kamehameha, o bastão que estica até o céu, ou até a lua se você quiser forçar a barra, e depende da nuvem voadora para se locomover pelo ar. Nada de voar por conta própria, nada de transformações, nada de instinto superior. Mas o verdadeiro diferencial dele é a técnica. Mesmo com pouca idade, o Goku já troca de igual para igual com o Mestre Kami e o Vovô Gohan, dois caras que dominaram praticamente todas as artes marciais do mundo. O moleque nem precisa saber os estilos, ele vai no feeling, no talento bruto e encara os mestres só com o faro de lutador. Então sim, mesmo na versão criança, Goku já seria mais forte que 90% dos personagens de anime por aí. Mas mesmo assim, será que isso tudo é o bastante para enfrentar o All Might? Agora começa a treta de verdade. O universo de Boku no Hero é um prato cheio para debate de escala de poder. E para piorar, um tal Databook saiu dizendo que o All Might tem velocidade de apenas 10 Mach, na unidade que é usada lá, que pra gente seria 12.250 km por hora, que é mais ou menos a velocidade de um foguete não tripulado, como o foguete da NASA, por exemplo. Mas será que esse é o teto real dele, ou estamos subestimando o símbolo da paz? Tá, agora vamos desmistificar de vez essa ideia de que o All Might só alcança 10 Mach. Essa afirmação veio de um fanbook, e o que ele realmente diz é que a velocidade máxima de corrida do All Might seria equivalente a 10 Mach, ou seja, cerca de 12.250 km por hora. Mas vamos ser sinceros, isso não tem nada a ver com velocidade de combate. É tipo dizer que Goku é lento só porque levou meio ano pra cruzar o caminho da serpente caminhando. É uma comparação que simplesmente não faz sentido. Então vamos focar no que realmente importa, o nível de poder do All Might na prática. Diferente de outros personagens de Boku no Hero, o All Might é fácil de escalar. Por quê? Porque o anime e o mangá deixam claro que ele é o mais forte, ou os outros são comparados diretamente a ele, seja na sua fase auge ou já todo ferrado. Começando pelo All Might enfraquecido, que é a versão que a gente vê na maior parte da história, ele mesmo admite que tá cerca de 60 vezes mais fraco do que no auge. Dá pra medir isso pela luta contra o Nomo. Ele precisou de 300 socos pra vencer um inimigo, na época de glória, ele teria derrubado com apenas 5. E mesmo assim, enfraquecido do jeito que tava, o cara ainda fazia estrago. Logo no primeiro episódio do anime, ele dá um soco que muda o clima. Isso envolve movimentar formações gigantescas de nuvens, algo que exige uma quantidade absurda de energia. Só pra você ter uma ideia, isso colocaria o poder desse soco entre o nível montanha e ilha. E aí vem o filme Two Heroes, que apesar de estar em um território meio quase cânone, reforça essa escala. Nele, o All Might destrói uma estrutura metálica gigante, que, considerando o impacto e a área atingida, também entra no nível ilha. Agora, se a gente aplicar aquela multiplicação direta dos 60 vezes entre All Might atual e o de antigamente, os socos do All Might Prime subiriam pro nível país, ou seja, golpes com força para destruir algo do tamanho de um território como o Brasil ou Estados Unidos. E isso não é exagero. Em Boku no Hero Vigilantes, uma obra paralela com bastante respaldo, o All Might salta e dissipa formações de nuvens numa escala absurda, algo também classificado como destruição em nível continental leve. Só que tem um detalhe, essa conta dos 60 vezes pode até ser conservadora, porque na luta contra o Nomo, o All Might não usou apenas os 100% da força que tinha, ele foi além disso, algo como o Plus Ultra real ao máximo, e mesmo assim precisou de 300 socos, o que dá a entender que o All Might no auge era muito mais forte do que qualquer número consegue mostrar. E o melhor exemplo disso aparece na reta final da história, com o Deku. Quando ele dá o golpe final no Shigaraki, o impacto muda o clima do planeta inteiro, e isso por vários dias. Ou seja, se o Deku herdou esse poder, dá pra dizer que o All Might original estava tranquilamente em nível planetário, no mínimo. O golpe do Deku, que mudou o clima do planeta por vários dias, não é só o maior feito de Boku no Hero Academia, é praticamente um grito de guerra final da obra, um encerramento cinematográfico, e sabe o que é mais louco? Isso tudo ainda é retratado como apenas um pouco acima do que All Might poderia fazer no seu auge. Ou seja, é bem razoável afirmar que o All Might estava ali batendo na porta no nível planetário, ou no mínimo, num nível multicontinental sólido. Ele era basicamente uma bomba atômica ambulante, com um sorriso no rosto e uniforme colado. E voltando à velocidade, não tem como aceitar esse papo de que ele só atinge a velocidade de um foguete. Isso aí é velocidade de corrida em linha reta, quase um teste de 100 metros rasos. Mas nas lutas, onde o tempo de reação e a explosividade corporal realmente importam, é outra coisa. Mesmo nas versões mais fracas, que ele desvia de lasers, luzes e rajadas descritas como luminosas, ou seja, o All Might, no mínimo, já está operando numa escala acima da velocidade da luz, e se você quiser aplicar a diferença absurda entre ele enfraquecido e ele no auge, dá até pra empurrar pra
algo como várias vezes mais forte que a luz. Mas aqui entra uma diferença importante entre ele e o Goku. O All Might é bruto, mas não tem variedade. Ele é tipo um tanque de guerra com pernas. O poder dele, o One for All, basicamente serve pra socar mais forte e correr mais rápido. E só. Ele não voa sozinho, não se teletransporta, não solta poderes bizarros. É músculo, coragem e propaganda motivacional. E aí a pergunta final: quem ganha essa briga? Se você acha que é óbvio, talvez esteja subestimando os dois. O All Might enfraquecido, sim, vence o Goku das primeiras aventuras. Goku criança ainda estava crescendo, descobrindo o mundo, lutando contra exércitos com tanques e robôs, não contra deuses nem monstros intergalácticos. Mas as coisas começam a embolar a partir do 22º torneio de artes marciais. Ali, o Goku já trocava com o Tenshinhan, que usava o Kikoho, uma técnica que o próprio Mestre Kami diz ser mais destrutiva que o Kamehameha. Alguns fãs argumentam que, nesse ponto, o Goku já seria capaz de destruir a Lua com um Kamehameha carregado, enquanto outros acham que ele só alcançaria esse nível mais pra frente. Se você não acredita que ele era um destruidor de Lua, por exemplo, ainda, então ele estaria ali, no mesmo nível de ataque do All Might, talvez um pouco abaixo. E aí, com a vantagem de velocidade, o All Might poderia sim levar a luta, mas não seria fácil. Seria soco contra soco até o último fôlego, e All Might provavelmente precisaria ir além do 100%, tipo, acabar a luta e se transformar em caveira. Agora, se você acha que Goku já era capaz de explodir a Lua naquela fase, meu amigo, não dá. A diferença de poder entre destruir um continente e a Lua é de mais de 6.000 vezes. A velocidade do All Might até pode ser maior em algumas situações, mas isso não compensa esse abismo de escala. Nessa versão da luta, o Goku só precisava de um Kamehameha bem posicionado, e o símbolo da paz viraria poeira estelar. Mas, sinceramente, o objetivo aqui nem é dizer que fulano vence 100% das vezes. O ponto é mostrar que o All Might é muito mais do que aquele meme que andam espalhando. O cara é um monstro de respeito, um herói old school que se garante na raça e na força. E se você assistiu até aqui, muito obrigado. Aqui no canal tem uma playlist de vídeos muito bons de comparação de poder entre universos, principalmente com Dragon Ball, e eu vou deixar aqui na tela vídeos que você pode gostar bastante. Deixa o like, é muito importante, não se esqueça de se inscrever no canal, e se você estiver no celular, aperte em hypar que ajuda bastante. É isso, galera, te vejo no próximo vídeo, fico por aqui e fui!